Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora ao vivo mais um programa bem assim. Coisa maravilhosa ter você aí, do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre uma campanha muito importante, tá? Que está acontecendo durante todo esse mês, que é o Setembro Vermelho. E apesar do mês estar quase no seu fim, essa campanha ela traz, gente, uma conscientização sobre as doenças cardiovasculares. E esse tema, ele tem que estar sempre, aí em vigor durante todo o ano. Também ainda hoje nós vamos trazer aqui para vocês muitas dicas de tendências agora para a primavera-verão, né? Primavera começou recentemente, verão também já está aí, quase bombando, e é claro que a gente também tem que ficar muito por dentro disso. E ainda também vamos esclarecer uma dúvida que está sendo aí muito questionada pelas pessoas. Opinião política no trabalho, pode ou não pode? Já já nós vamos falar sobre isso também. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha, que está aí nos assistindo pelo canal 525 da NET de Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia. Eu gosto sempre, tá, pessoal, de lembrar todos os dias aqui. Se você nos acompanha, aqui pela telinha dessa televisão, você também consegue aí nos acompanhar lá nas redes sociais, nas principais plataformas digitais. Nós estamos presentes lá no YouTube, que é onde você consegue rever todos os nossos conteúdos. Também estamos lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tá tudo aqui, passando na sua tela e você pode conferir, tá joia? Mas antes de ir lá conferir, fica aqui ligadinho com a gente. Vamos embora começar o nosso programa agora. O Setembro Vermelho, pessoal, é celebrado em homenagem ao Dia Mundial do Coração, que tem sua data oficial comemorada em 29 de setembro. É uma época extremamente importante para discutir ainda mais a saúde deste órgão tão importante para a nossa vida. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o cardiologista do Apvida, Dr. José Leitão. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Sempre muito bom. É uma campanha muito importante, doutor? Doenças cardiovasculares, cuidados com o coração, é realmente o nosso órgão, ali principal. Com certeza. Lembrando sempre que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, é a principal causa de óbito. Olha só. Aqui no Brasil, em torno de 40%. Então a gente precisa sempre lembrar e reforçar a questão dos cuidados e principalmente evitar e tratar os fatores de risco. Uhum. Essa conscientização, ela ajuda, ela faz com que essas mortes causadas pelas doenças cardiovasculares, esse número caia, reduza? Com certeza. O principal fator é a gente conscientizar a população. E interessante que, como eu falei logo no início, a questão da mortalidade ser muito alta e no nosso país é maior ainda por conta da falta de assistência em saúde. Sim. E a gente sabe que tratando os fatores de risco, a gente tendo um tratamento adequado, principalmente um tratamento precoce, a gente evita. Então, são causas evitáveis. Por isso a importância da gente sempre lembrar, por isso a importância da gente sempre divulgar a questão do risco das doenças cardiovasculares. Quais são as principais doenças cardiovasculares, doutor? Quando a gente fala de doenças do coração, a gente sempre lembra de arritmia, de infarto sendo uma das principais causas, sim, o acidente vascular cerebral, o AVC. Também entra, no caso, a morte súbita por alguma embolia pulmonar, também uma das principais causas que entra como uma doença cardiovascular, e algumas doenças genéticas que podem trazer problemas ao coração, como, por exemplo, a comunicação interatrial, comunicação interventricular, que são cardiopatias congênitas, que também a gente precisa lembrar. Tá. E quais são os fatores de risco, quais são as causas dessas doenças? Elas podem acontecer, vamos falar assim, do nada ou não? Existe ali algo que pode causar? É importante a gente lembrar que são várias causas. Existem fatores que são, digamos assim, onde o paciente pode adquirir uma doença cardiovascular, que são os principais: sedentarismo, o tabagismo, uma dieta rica em carboidrato. Existem alguns fatores que estão relacionados à genética do paciente, que é aquele paciente que tem uma história familiar de morte súbita, o paciente que tem história familiar de hipertensão, de diabetes.
é o paciente que adquiriu diabetes tipo 1, por exemplo. Então, existem esses fatores que são evitáveis e, infelizmente, alguns fatores que são inevitáveis, mas que a gente consegue tratar. E tem sintomas de que algo ali, né, não está indo bem com o nosso coração? Infelizmente, na grande maioria das vezes, quando ocorre alguma manifestação clínica ou algum sintoma, pode ser tarde demais, ou seja, o paciente pode já evoluir a óbito, tendo a primeira manifestação clínica. Então, lembrar sempre, o paciente que tem dor na região da nuca, o paciente que sente dor no peito, ou seja, a gente pode lembrar do infarto, o paciente que tem um aumento da frequência do coração, e lembrar sempre das arritmias, paciente que tem desmaios ou tonturas frequentes, também a gente precisa lembrar das bradicardias, ou seja, uma frequência cardíaca baixa, ou alguma obstrução de carótida. Então, sintomas são bem variados, mas a importância é a gente sempre fazer acompanhamento com o médico. Então, fazer esse acompanhamento regular com o cardiologista é o que vai ajudar, né, a sempre estar ali monitorando esse coração e também ajudando a prevenir? Com certeza. E interessante fazer esse acompanhamento desde o nascimento. Muito bom falar isso, viu? É muito importante. Por que eu falo isso? Antes da gente nascer, a gente precisa fazer esse acompanhamento. Quando? Quando a gente faz o ecocardiograma fetal, por exemplo, no rastreio ou no diagnóstico de alguma cardiopatia congênita complexa. A gente já consegue fazer isso entre a 21ª e a 25ª ou 28ª semana de gestação. Então, mesmo antes de nascer, a gente já precisa fazer um acompanhamento com cardiologista, com pediatra ou com médico que tenha conhecimento da área. Tá vendo? Isso é ótimo para você que pensa, né, que talvez você só precisa cuidar do seu coração quando você chega assim, eu vou ficando mais velho, né, a idade está aí avançando, mas não, viu? Desde criança, que é o essencial que a gente sempre esteja sendo acompanhado por um cardiologista. Doutor, quem tem histórico familiar, né, de algum problema, de alguma doença cardiovascular, precisa também ficar mais atento? Com certeza. Infelizmente, o fator genético é o principal fator. E é um fator que a gente não consegue, digamos assim, evitá-lo, mas a gente consegue tratá-lo. Então, caso o paciente tenha história de dislipidemia, ou seja, um colesterol alto na família, caso o paciente tenha principalmente parentes de primeiro grau, com história de morte súbita, porque a principal causa de morte súbita no jovem são as arritmias, que são as arritmias relacionadas a problemas genéticos. Ou seja, pacientes que têm algum risco cardiovascular na família, fazer o acompanhamento desde cedo, para que seja diagnosticado alguma, digamos assim, alguma alteração e já ser tratado o mais rápido possível. Tem alguma doença que é menos letal, se assim a gente pode dizer? Dentre as doenças cardiovasculares, é muito complicado a gente afirmar isso porque a mortalidade é muito alta. Porque, infelizmente, quando tem alguma manifestação, já é uma manifestação grave. Então, a gente, na verdade, tenta prevenir essa manifestação clínica. Por exemplo, às vezes a gente tem uma arritmia benigna, mas onde o paciente pode evoluir com morte súbita. Por isso, todo cuidado é importante, principalmente, como a gente falou, nesses pacientes que já têm um histórico familiar muito forte. E o diagnóstico, como é que funciona? Tive, por exemplo, uma arritmia, vou ao cardiologista, faço que tipo de exame? Exatamente. A princípio, procurar um médico do PSF, um médico do posto. Tá. No caso, o médico do PSF, ele tem uma formação já para orientar e encaminhar esse paciente, se necessário, para algum cardiologista. E, lógico, fazer um acompanhamento com uma equipe muito profissional, nutricionista, educador físico, porque não é só tratar apenas com o médico, mas todo um arcabouço, toda uma equipe muito profissional para que tenha um acompanhamento adequado. Aproveitando aí, né, que entramos nesse quesito da atividade física, né, da alimentação, essa é realmente a melhor forma de evitar problemas no nosso coração? Com certeza. Tendo esses cuidados, doutor? Com certeza. Fazer esse acompanhamento, uma dieta adequada, fazer atividade física de forma adequada. No caso, eu falo como? O paciente procurar um educador físico, procurar um médico, procurar um profissional para orientá-lo. Porque cada paciente, cada indivíduo, ele tem um perfil diferente. Sim. Então, você tem que procurar uma atividade física voltada para o seu perfil, a qual você, digamos assim, se encaixa. Não adianta eu colocar uma pessoa na atividade extenuante, onde ele não vai conseguir manter e nem ter capacidade funcional física para mantê-la. Por isso a importância dessa equipe muito profissional. Mas a alimentação e a atividade física é essencial. A gente pega vários pacientes no consultório que, mesmo tendo algumas obstruções no coração, mas a gente percebe a diferença da evolução desse paciente que pratica atividade física e o paciente que é sedentário. Sim. A recuperação é totalmente diferente. Por isso a importância de condicionar esse coração a ter, digamos assim, uma vida saudável. Ter uma vida saudável significa um coração saudável também. Pois é, e é muito bom, né, trazer esse assunto também por outro ponto.
Tem muita gente, né? Agora a gente está chegando nessa estação, que é a estação mais quente do ano, que é o verão. Primavera já está aqui, né? Já estamos vivendo ela. E muita gente começa assim, nossa, quero ter o corpo do verão, vou aqui começar a correr, né? Se de repente sai de casa, vou correr 5, 10 quilômetros, vou fazer academia, vou fazer tudo. E aí acaba até mesmo, né, fazendo tudo isso sem um acompanhamento, né, anterior com um cardiologista. E aí, doutor, é para fazer isso ou não? Não. Tem que procurar um profissional, como eu falei, antes de iniciar a atividade física. Claro que uma atividade física leve, uma caminhada por até 30 minutos por dia, sim, a gente libera. Mas o interessante é que faça um acompanhamento, pelo menos um eletrocardiograma, um ecocardiograma com teste ergométrico, para saber qual a atividade física melhor, qual a atividade física no qual esse paciente vai se encaixar. E não só isso, não fazer essa avaliação prévia, mas contínua. Após o início da atividade física, a gente até falou em outro programa a respeito do coração do atleta. Isso. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento, esse monitoramento após o início da atividade física também. Muito bem. De quanto tempo fazer um check-up do coração? Isso vai depender da idade, do perfil clínico do paciente, da história familiar desse paciente também. Em média, a gente recomenda pelo menos uma vez ao ano. Mas caso o paciente já seja hipertenso, interessante fazer semestralmente, ou se esse paciente tem um risco familiar muito grande, ele já tem outras complicações maiores a cada 3, 6 meses. Então vai depender muito do perfil de cada paciente. Quais que são as dicas, então, que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando, né, nos assistindo, agora com essa temática, Setembro Vermelho, prevenção das doenças cardiovasculares? Então lembrar sempre, existem fatores evitáveis e os inevitáveis. Independente disso, a gente precisa cuidar do nosso coração. Uma dieta adequada, praticar atividade física orientada e principalmente fazer um acompanhamento clínico adequado, a depender do seu perfil. Lembrando sempre que a gente passou por uma pandemia. Sim. O Covid ele não afetou apenas o pulmão, mas afetou principalmente o coração. O relato do aumento das doenças cardiovasculares, de arritmias e insuficiência cardíaca pós-Covid foi muito grande. Então, mesmo em pacientes, digamos assim, que tiveram sintomas leves, procurar um médico para fazer acompanhamento. Muito bem, então fica aí, tá esse alerta para vocês, ainda mais agora, né, que a gente está vendo, né, que a vida ela está voltando ao normal, então é muito bom, muito importante que a gente fique também atento a isso. Doutor, contatos, redes sociais, se quiser, fique à vontade. O pessoal pode me encontrar no Instagram, Dr. José Leitão, ou lá no Hospital do Coração, onde eu faço os atendimentos às segundas-feiras. Muito bem, obrigada mais uma vez. Sempre muito bom ter o doutor José Leitão aqui com a gente, né, pessoal? Ele realmente chega aqui e nos explica, nos dá aqui uma aula bem objetiva, bem clara, bem simples sobre, né, o que é que a gente deve fazer. Isso é muito importante. Então, você aí, comece desde já, caso você ainda não faça isso, tá? A cuidar do seu coração. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem coisa para rolar aqui no programa, daqui a pouco tô de volta.